bom dia, muito obrigado. É com grande satisfação que eu estou de volta aqui. Essa conversa iniciou já no final da obra da igrejinha, com o pároco, Padre Nonato, Timbó, que ele tinha a intenção de fazer esse trabalho de revitalização, seria a revitalização da pintura da matriz de São Sebastião. No caso, que a gente chama de revitalização porque não é bem só restauro, você faz todo um tratamento de recuperação da cor, ou pode fazer-se uma adaptação de uma cor mais adequada. De repente a cor antiga não é tão adequada, mas você quer fazer uma coisa mais nobre e que dê um contexto melhor na decoração final. Então essa conversa iniciou lá, ficou um prazo longo. Depois da inauguração da igrejinha, ano passado, ao final do ano, mais ou menos em novembro, início de dezembro, ele me manda um e-mail dizendo que agora já se abriria novamente uma verba de apoio a fazer esse trabalho de revitalização da igreja matriz. Eu estava em Minas, eu falei assim, olha, eu volto. Em janeiro voltamos a conversar, venho a Ipu, fazendo uma conversa pessoal e ver realmente qual era a proposta dele em função da querência da paróquia. Isso foi feito, foi realizado nesse mesmo período, foi no período do festejo de São Sebastião, foi até apresentado aqui o projeto, um básico. Eu fiz uma proposta inicial, que sempre tem percalços e pode ter algum acréscimo de material, mas fizemos uma verba até razoável, em que possa ter os apoios aí dos patrocinadores, dos dízimos e dos fiéis que queiram colaborar, que isso é muito importante, porque é uma matriz que é de vocês mesmo. Bem, nesse mesmo período eu fiz um início de uma prospecção, que já se havia feito naquela época, eu só fiz uma complementação para ver que tipo de atitude eu teria, qual a quantidade do pessoal físico de trabalhar comigo na equipe. Eu tive a grande sorte de reencontrar os funcionários que foram da igrejinha, que já foram capacitados, já tinham uma certa experiência. Isso facilita muito na questão do treinamento e da aplicação. Inclusive são ipuenses. São ipuenses. E isso é de grande importância para a própria cidade, porque depois que se faz um restauro ou uma revitalização dessa forma, mantém-se esses oficiais com uma segurança. Teve algum problema de desprendimento da tinta, ou então por abrasividade, algum impacto, e alguém tem que fazer uma manutenção disso. Quais são os nomes desses operários? Você lembra, Sérgio? Eu não lembro de todos, mas eu posso chamar um deles para lembrar aqui. Tá certo. O Valdênio, que trabalhou comigo na pintura específica dos altares. Primeiro foi a primeira pessoa que eu procurei. Estou vendo ali o Marcinho. O Marcinho. São quantos? São 3? São 5. São 5. Você conhece todos ali? Eu não sei o nome de todos. Quase todos. Vou perguntar aqui o nome dessa galera. Marcinho, o nome aí de todo mundo, Marcinho. Da equipe toda, dos 5. Márcio. Marciel. O Vani. Valdênis. Raimundo. E o Raimundo, pronto. Na verdade, são 3 pintores e 2 auxiliares de apoio. Então tá o nome de toda a equipe aí. E tem mais um que está comigo, que chega agora uma hora, que ele foi a Fortaleza, que é um português chamado José Luiz, que ele é especializado como mestre de obra de restauro mesmo. Vem dar esse apoio aqui. E está me dando esse apoio como meu apoio de restauração, meu monitor. Ele também é restaurador de Portugal, é um cara que eu já conheci há mais tempo em Fortaleza, mora em Fortaleza e está vivendo lá. Então trouxe ele comigo para me dar esse apoio, com autorização do padre. Então, aqui a nossa proposta é estar trabalhando desde agora, de fevereiro até início de setembro. No final de setembro tem uns festejos, que eu acho que é Sagrado Coração, não é isso? E até lá a gente vai estar fazendo... Então, setembro é a festa de São Francisco. São Francisco. No meio do ano é o Sagrado Coração de Jesus. Muito bem. E já aconteceu agora o São Sebastião. Já aconteceu agora o São Sebastião. Foi quando foi feita a apresentação do projeto. Exatamente. Então, removemos todas as imaginárias, as partes sacras, todos os objetos sacros da igreja, inclusive o Santíssimo foi transportado para a igrejinha, porque tem que ser feito isso para desantificar o monumento para se trabalhar. É assim que se faz em qualquer obra de restauro num templo. Ele passa a não ser sagrado, ele continua sagrado, mas uma função de capela. A pedra d'ara, inclusive, a gente vai tentar remover, mas ela está fixada no altar, na mesa do altar. Que o que sacra mesmo uma igreja é a pedra d'ara, que é aquela que fica na mesa de celebração, e mais o Santíssimo Sacramento. Então a gente está com a intenção de fazer todo um tratamento primeiro no altar-mor e nos altares laterais. Deixar ele todo trabalhado, está sendo feita agora a primeira etapa de remoção da pintura, da sobrepintura, que é uma tinta esmalte cinza, e por baixo a gente está encontrando as partes pintadas em imitação de mármore e imitação de painéis de madeira. Essa é a função de todas as colunas da igreja e no altar-mor também. Feita essa remoção, faça uma prospecção de cores, quais as cores que estavam ali por baixo, que tiveram algumas perdas, e aí tem uma cartela de cores que você estuda se é o pigmento terra de siena, se é o amarelo ocre, e por aí vai. O marrom puro de onde foi danificado, carvão, perdido, vai ser recuperado.
Aí faz todo um tratamento de proteção, que é o nivelamento com massa, uma massa corrida simples, que aqui é uma base de tinta cola, e faz o nivelamento para depois vir repigmentando as áreas de perda, que de pertinho você percebe a pontilhação, o tratamento onde foi adicionado, que é assim que se faz, mantém o original, e onde se perdeu você faz um pontilismo, ou rigatino, que é com pincéisinhos finos, em que de longe você não percebe, fica harmonioso, mas de perto... muito delicado, de muita paciência. E é necessário fazer... De muita técnica, viu? Exato. A técnica tem que ser dessa forma, porque quando eu faço uma intervenção da restauração, a restauração é uma intervenção sobre o original. Saiba disso. Então, hoje o que se pensa mundialmente não é fazer uma restauração, é a conservação preventiva. Conservação do original. Do original. E quando se perdeu, aí se faça a reintegração, para ter uma harmonia na decoração e na própria leitura da estética mesmo. Né? Então, o que está sendo revitalizado? As colunas, altares, algumas imagens? Não. Não, imagem só, não, imagem não. Só a parte estrutural da arquitetura. Que é o altar mor, os detalhes todos da igreja, da nave da igreja e também da capela mor, que é essa nave central, e todas as colunas. E, como dizia o padre, ele até me mostrou um álbum de fotos que ele tinha guardado, graças a Deus que estava guardado esse álbum, que facilita muito para a gente para fazer a prospecção, de onde está mais perdido ou não. Houve uma remoção no período de 2004, 2005, quando ela foi pintada e foi feito até um forro lambri de PVC. Né? Até teve aqui o rapaz que fez esse trabalho, me contou essa história, que removeu grande parte dessa pintura verde que está por baixo e depois é que deu-se esse cinza esmalte. Mas é porque tinha muita perda, por isso que ele desistiu de fazer a continuidade, então também não tinha intenção de se preservar, né? Queria deixar o tempo bonito. E a sorte é que ele usou essa tinta esmalte que é fácil de remover. E a mais sorte nossa, que é essas pinturas antigas imitando painéis, que isso é uma influência italiana que vem para o Brasil, que faz esses trabalhos em todo o Brasil, principalmente aqui no Ceará. Já no período do final do século XVIII para início do XIX e todo o século XX. Na verdade, as pinturas murais que imitam mármore e madeira são de final do século XIX e que entra até 40, 50, que é o período dessa igreja. Essa igreja deve ter mais ou menos 70 anos. Não é tão antiga, mas também não é tão nova. Deixou-se um legado de uma informação desse período, que é o final para depois entrar no moderno, que já se não fazia mais. Sério, esse tipo de trabalho de vocês lida muito com o sentimento, com a emoção. Evidentemente que é um trabalho minucioso. Pelo que você tem avaliado, vale a pena recuperar, voltar ao que era original, pelo que você está se deparando? Isso foi discutido, né? Vamos ver realmente se está toda a igreja com essa informação, ainda está, 80% ainda pode ser recuperado. As paredes laterais têm muita perda, mas a gente vai tentar fazer com todas essas áreas sejam recompostas, para ter uma harmonia de cores e também na composição da estética da igreja. É muito importante lembrar, não sei se vocês lembram, na igrejinha, que tinha uma intenção de recuperar a igrejinha como ela era, e foi feito. Depois de muito tempo de trabalho, a gente achou outras cores, mais antigas, e também através de conversa com a comunidade, pessoal, velha guarda, que já tem uma informação, e descobriu-se que aquelas eram as cores exatamente originais. Até os anjinhos dos altares laterais foram recuperados, estavam dourados, de spray dourado e tal. E se emociona, porque quem viveu aquilo na sua época, quando torna essa memória, é de emocionar, porque isso traz uma memória da tradição, da história da família, da sua vivência também. E os novos se emocionam por ter essa informação de um objeto tão bem cuidado, né, que falou da família deles e dos antepassados. Remonta toda uma história. Então aqui acredito que vai ter até uma emoção um pouco maior, não pelo tamanho da igreja não, mas é pela questão da data dela. A igrejinha é século XIX, final de 18 e início de 19. Essa já é década de 50. Eu, por exemplo, sou de 58. Eu poderia ter vivido essa época. E vivido, inclusive, como ela era. Né? Até minha adolescência e minha juventude. Né? Certamente. Como muitos daqui, filhos do Ipu, que são vocês. Então, quem foi dessa época vai lembrar exatamente como era a igreja. Então, esse resgate é muito importante. E só que com uma coisa mais elaborada, mais bem cuidada. Entendeu? Uma iluminação mais bonita, a questão desses novos vitrais, deu uma composição bonita à igreja. O padre fez um trabalho muito bonito aqui. E quem está vindo agora vai perceber que passou por essa informação e se emociona por ver a capela nesse período de agora, de 80 até 2000 e pouco, 2014, é uma novidade também. Então, para cada um vai ter uma emoção diferenciada. Os mais antigos vão sentir mais. E sem querer ser muito bairrista, mas já sendo essa nossa matriz, uma arquitetura que encanta também. Esse tipo de arquitetura que é o chamado de neogótico e também tem um pouco do neoclássico, que tem, por exemplo, o arco-cruzeiro, ele faz umas pontas no centro, tá vendo? E os arcos laterais são românicos.
O período neoclássico, que é o que encerra em década de 50 ou 40 também, ele vem desde o 19, que é um resgate da arquitetura greco-romana e algumas mouriscas também, que é do Renascimento, né, do Romântico, e a gente traz de volta nessa arquitetura com as escolas das belas artes da Faris, que entrou no Brasil também num tratado Brasil-França na época do Império, final do Império, Dom Pedro, e esses oficiais eles trouxeram essas informações. Então quando você tem um arco desse, da nave da igreja, mas os detalhamentos, né, os florões, o tratamento dos altares, as ponteiras, isso remete a uma informação de que já se usou há 500 anos atrás, há 600 ou mais que isso, mas numa leitura misturada. Bacana. Algumas casas, por exemplo, do Ipu, ou de todo o Ceará, tem esses mesmos tratamentos da platibanda, do frontão, da fachada, daquelas coisinhas da beirada do telhado, vou usar os termos mais populares para entender melhor, que são elementos do neoclássico. E que é um período também chamado de ecletismo, o período eclético. Por quê? Eclético quer dizer variável, né? Ele é diversificado, ele é diverso. Então o eclético ao neoclássico, que também é chamado do período neoclássico, que é esse do resgate do cimento e da pintura externa escura, o fundo e claro os detalhes, que é como vai acontecer na igreja, que ela já foi assim, e dentro da igreja também. É um período muito bonito, ele é romântico. Então isso torna a igreja austera, essa elevação muito alta, isso é uma coisa do gótico. O Gott em alemão quer dizer louvação a Deus, Gott é Deus, é elevação ao céu. Você pode ver que as igrejas góticas da Europa, mesmo no Brasil, como é a Catedral de Fortaleza, ela é um neogótico. Só para vocês entenderem mais essa arquitetura. Essa igreja, essa igreja, traduzir para nós essa igreja, a igreja do Ipu, ela não foi terminada como foi projetada, porque eu já sei disso pelo próprio relato do arquiteto, não me lembro o nome dele. E a torre, Arquimedes Memória, ele projetou a torre um pouco mais elevada, bem mais elevada,